Quais são os acenos que você tem em termos de economia? Os juros altíssimos, a inflação alta. Então, o povo perdeu o poder aquisitivo. E na razão direta que a inflação ela se acentua, você perde mais poder aquisitivo. Nós temos também uma outra falácia por parte dos nossos governantes, de que esse país aqui é um país que tem uma má distribuição de renda. Só que eles se esquecem que são eles que determinam essa distribuição de renda. Quando eles têm que aumentar o salário mínimo, é 3%. Quando tem que aumentar o salário deles, é 50%. Então, ao longo do tempo, essa diferença vai se acentuando. Então, a gente tem que tentar se prevenir disso. E como? Aí é que vem você estudar e investir os seus recursos na geração de riqueza. Porque o governo não interpreta a geração de riqueza como um fator de estímulo à economia. Ele tem o quê? Ele tem o fundamento básico de social. Tanto é fato que hoje já ele anuncia que ele não vai respeitar mais os orçamentos. Não é isso? Então, tudo isso você vê como fatores negativos. Não é isso? Então, eu olho para esses fatores e falo, vou continuar direcionando meus recursos para gestores competentes e não para gestores incompetentes como é o governo. Você veja que ao longo do tempo, essa diferença de contemplação, de remuneração, de reajuste, ela vai assumindo um descontrole e uma desproporção fantástica. Você veja que o salário mínimo é R$1.000, R$1.300. O salário do ministro do Superior Tribunal Federal é R$45.000. Quer dizer, olha a diferença. Essa diferença ela foi se consolidando ao longo do tempo, certo? Então é por isso que a distribuição de renda nesse país ela é inadequada. Exato. Eu estava buscando aqui, enquanto estavam comentando sobre esse dado, a diferença entre o crescimento do PIB do Brasil entre 2011 e 2020 e o crescimento do salário, sem contar penduricários, dos parlamentares no mesmo período. Lembrando que eu estou falando de 2011 a 2020, já tivemos mais aumentos depois. Mas nesse período, um período de 10 anos, o PIB brasileiro cresceu no acumulado 2,7%, média de 0,26% ao ano. Enquanto isso, o salário dos parlamentares saiu de 16.500 para mais de 33.000, um aumento de 104,6%. Que beleza. Está explicada a questão da distribuição de renda no país. E depois eles querem taxar dividendos para resolver as coisas. Cada dia que passa, eles têm a necessidade de mais recursos. De mais dinheiro, né? Então, eles vão colocando o dedo onde dá. Né? É 1 milhão de geração de renda por dia. Assim, como chegar nesse número, Barsi, do zero? Como que a pessoa se planeja para chegar nisso um dia? Com disciplina e paciência. Disciplina, paciência e você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. A partir do momento que você desenvolve esse processo, tendo como prioridade, né, você fazer a sua carteira de renda mensal, então você deixa de fazer muitas coisas que seriam supérfluos. E é o que desvia, às vezes, o cidadão de uma trajetória que possa ser vitoriosa. Quando eu dei início a esse projeto, eu estabeleci um critério que foi fundamental e muito importante. Eu estabeleci uma prioridade. A minha prioridade era que ter uma carteira de renda mensal generosa. E eu consegui. Através do quê? Através de privilegiar esse comportamento. Então, a prioridade era o seguinte, a prioridade ela foi fazendo com que eu fosse progressivamente administrando os meus egos e posteriormente controlando esses egos. Cada vez que tinha alguma compra ou algum procedimento fora desse critério aí, eu perguntava, me diga uma coisa, isso aqui é minha prioridade? Eu falava, não, então não compro. A pessoa está começando a investir hoje. Por onde que você acha que ela deveria começar para que ela comece já na direção certa? Eu interpreto o seguinte, a primeira coisa que o cidadão tem que fazer no momento em que ele vai entrar no mercado é o seguinte, é estabelecer um paradigma que revele o foco que ele quer fazer. A proposta de se criar uma cultura de investimento, não é isso? É uma proposta que a gente percebe que o brasileiro não tem. Eu interpreto o seguinte, é claro que a educação financeira é uma coisa importante, mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão
ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase de cultura, que é a cultura do investimento. A cultura de investimento nada mais é do que você saber na mão de quem você está colocando dinheiro. Tá entendendo? E em que atividade você está colocando dinheiro. Legal. É isso que se pretende desenvolver. Sim. Vocês falam muito sobre as ações BEST, né? Assim, como que vocês pensam na diversificação entre empresas, então? Qual que é a lógica de vocês, assim? Eu penso muito no setor de atividade perene, não é isso? Então eu tenho ações de atividade perene, tá entendendo? E aquelas que tenham também sustentabilidade, não é isso? Então, atividade perene que consiga fazer com que o seu produto seja pago sem consumir é a de preferência. São seguros, assim. Seguro, energia elétrica, né? Quantas vezes você não pagou por não ter usado isso daí? Você nem sabe, né? Você nem faz ideia, muitas vezes. Tá entendendo? Então, é isso aí. A gente procura desenvolver. Agora, tem outros setores também que são setores perenes e bons, né? Nenhum país vive sem um setor comercial, de bancos comerciais. É muito difícil. Pode ter quebra geral, como teve aqui no país, da década de 70 até 90 e alguma coisa, né? Onde nós tínhamos aí 400, 500 bancos, todos eles foram caindo, quebrando, então sendo incorporados, tá certo? A realidade é essa. Agora, sobraram alguns bons, né? Então sobrou o Bradesco, sobrou o Itaú, sobrou... O Santander não sobrou porque ele é um intruso, né? Ele veio depois de tudo isso. Mas você acha que sempre vai continuar existindo, assim? Tipo Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, assim? Você acha que são ações que a gente pode praticamente fechar o olho e imaginar que elas vão continuar existindo daqui a 30 anos, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu interpreto que sim, porque sempre vai ter alguém que tenha que controlar a circulação da moeda. Antigamente você tinha o quê? Você tinha um banco chamado colchão, você botava no colchão. Hoje não, tá entendendo? Hoje você deposita, porque você não tem condições de carregar todo o volume de recursos, não é isso? Então você é obrigado a depositar numa instituição. Você tem que ter uma empresa que gera riqueza, faz essa riqueza circular e distribui essa riqueza. Isso, em última análise, é o lucro, tá certo? Aquele que não distribui o lucro, não é bom você comprar. A gente fala muito sobre comprar uma ação, mas quando é a hora de vender uma ação? Bom, eu costumo dizer o seguinte, que a ação não foi feita para vender, foi feita para comprar, tá entendendo? E quando eu disponibilizo uma ação, eu não tenho assim, eu não interpreto que eu vou vender a ação. Eu vou simplesmente mudar de trajetória. Eu tô vendendo uma Williams para comprar uma Mercedes em Fórmula 1, entendeu? Quer dizer, aquela que vai me proporcionar melhor resultado. Há não muito tempo atrás, eu vendi toda a minha posição que eu tinha de Itaúsa. Porque quando chegou no fim do ano, juntei todos os dividendos e fui avaliando. Quem foi dando... A Itaúsa, o Bradesco, o Itaú estava em último lugar. Falei, bom, então isso aqui não serve. Então deixa eu trocar. E tem uma outra coisa que eu procuro também divulgar com bastante ênfase. O cidadão que opera no mercado dentro desse foco de uma carteira de renda mensal, ele tem que se ater ao benefício do provento, não ao sentimento do patrimônio. O patrimônio, ele serve para alimentar e contemplar o teu ego. Ele tem um valor relativo. Só para vocês terem uma ideia, em aproximadamente 6 meses, o meu patrimônio caiu de 4 bilhões e 400 para 3 bilhões e 700. Teoricamente, eu perdi 700 milhões. Mas eu não perdi nada. Por quê? Porque eu não vendi. Entendeu? Então, o cidadão, ele tem esse sentimento retrógrado de que ele perdeu, mas ele não perdeu. Entendeu? Daqui a pouco, na hora que o mercado se movimentar positivamente novamente, ele pode ir a 5 bilhões, entendeu? Então, o que a pessoa tem que se ater é no resultado. É aquilo que alimenta o caixa, não aquilo que alimenta o ego, entendeu? Como você pode transformar o seu tempo na internet em dinheiro no bolso todos os dias? Clique no link que está na descrição ou no primeiro comentário e descubra antes que esta oportunidade saia do ar.